Gente, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu confesso que eu queria falar de uma outra coisa para vocês, porque era uma palavra, assim, aos meus olhos, melhor. Sabe quando você tem uma palavra assim que o esboço está melhor, você fala assim, eu acho que essa palavra aqui vai ser boa para esse dia. Mas sabe quando Deus coloca uma palavra que você fala assim, mas Deus, isso eles já sabem. Poxa vida. Mas o Espírito testifica no meu coração que Ele quer fazer algo aqui hoje, Ele quer encontrar lugares no nosso coração, Ele quer nos visitar, Ele marcou um encontro conosco hoje e eu creio muito no que Ele comunica com o nosso espírito. Eu sei que Deus vai fazer mudanças e transformações em lugares que a gente nem sabia que precisavam ser transformados. Ele vai revelar, vai tirar alguns véus, porque, como eu citei agora há pouco, o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que todos nós com o rosto descoberto, somos contemplados à medida que nós o contemplamos. E, de fato, existem alguns véus que impedem a gente de contemplar a Cristo em alguns lugares profundos do nosso coração. Esses véus, eles precisam ser continuamente retirados. E a gente precisa continuamente ser exposto. Porque o que não é exposto não é tratado. O que não é exposto não é tratado. A gente só trata o que é exposto. Ninguém pode tratar o coração sem expor o coração. Não existe uma cirurgia cardíaca onde você fica na sua casa assistindo Grey's Anatomy e o seu coração é operado. O que não é exposto não é tratado. E eu sei que o Senhor vai expor algumas coisas do nosso coração que precisam ser transformadas hoje. E esse texto, gente, ele começa com essa constatação de que tudo é dele, por ele e para ele. De que nós não somos donos de nada. E que do Senhor são todas as coisas. E tem uma constatação aqui no capítulo 11 de Romanos, que nós não temos a mente do Senhor como nós gostaríamos de ter. E aí você vai falar, não, mas Paulo não diz que nós temos a mente de Cristo? Sim, nós temos a mente de Cristo. Mas ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou seja, ele está dizendo assim, a gente não sabe tudo o que devia saber. A gente não tem o conhecimento completo. Apesar de termos a mente de Cristo já implantada, instalada em nós, a gente ainda não sabe funcionar com ela como precisa funcionar. E essa é uma realidade. Nenhum de nós, e se a gente for realmente sincero, nenhum de nós está como precisa estar. Nenhum de nós está tão bem quanto deveria estar. Todos nós temos áreas e temos deformidades da nossa vida que precisam ser ajustadas e alinhadas. Ninguém pode dizer, não, eu já estou completo, estou bem, eu já sei tudo que eu precisava saber, eu já vivo tudo que eu precisava viver, eu já sinto tudo que eu precisava sentir, eu já penso tudo que eu precisava pensar. Não. A realidade é que nenhum de nós adquiriu a sabedoria, a riqueza e o conhecimento de Deus no nível que deve ou no nível que um dia vai experimentar, naquele dia. Até lá, nós ainda temos áreas a serem alcançadas e exploradas e expostas. Então, a gente parte desse lugar de que nós não estamos tão bons quanto a gente gostaria de estar. E esse é um bom ponto de partida. Nós não somos donos de tudo, tudo é dele. As coisas não acontecem por causa de nós, são por ele. E elas não acontecem para nós, elas acontecem para ele. Nós não somos o centro do universo, nem mesmo do nosso universo. Diante da constatação da sabedoria e da elevação da mente de Deus, a gente pode olhar e chegar à conclusão do capítulo 12. E aí Paulo diz, portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. E eu queria
iniciar partindo desse pressuposto. Qual é o sentimento de Deus para com a nossa condição ruim, ainda frágil e ainda deformada e ainda incompleta, não tendo toda a perfeição e a plenitude que a gente gostaria de ter? Qual é o sentimento de Deus? Misericórdia. Misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é um termo, é uma junção de duas palavras gregas, miser e cordes. O que é miser? Miséria. E o que é cordes? Coração. Quem é da área da saúde aí sabe que a gente tem o ictus cordis. Você conhece, por exemplo, os hospitais que são do coração em cor, o H-cor. Porque cor ou cordes está falando do coração. Então, o que é misericórdia? Misericórdia é dar o coração a alguém miserável ou alguém que não tem como retribuir. Então, o que é a misericórdia de Deus? É Deus olhar para alguém que não tem o que deveria ter, que não está como deveria estar, que não pode retribuir, que é um miserável em algumas áreas da vida, e ele entrega o seu coração. Então, tudo é de Deus, mas Deus entregou tudo a nós. E quem é o tudo de Deus? Tudo de Deus está em Cristo. E tudo de Cristo está disponível a nós por meio do Espírito. A misericórdia de Deus nos olha na nossa condição de miséria, e bem-aventurados esses que descobrem a sua miséria. Bem-aventurados os pobres de espírito. É assim que começa a felicidade, gente. Que tipo de pessoas são felizes? Jesus falou: bem-aventurados os miseráveis. Aqueles que têm consciência da sua carência. Aqueles que têm consciência das suas misérias, das suas mazelas. Bem-aventurados esses. E ele olha para esses com misericórdia. E o que é misericórdia? É dar o coração. Então, por que nós podemos agora sermos felizes? Porque Deus deu o coração dele para nós. Porque a gente não tem nada, tudo é de Deus. Mas ele falou assim: vou dar meu coração para vocês. Mesmo vocês não tendo como retribuir. Tudo é meu, mas eu quis me dar por completo para vocês. Eu quis me entregar por completo. Então isso é a misericórdia, Deus entregando o seu coração a nós. Porque Ele quer as nossas misérias. Gente, um Deus rico, Deus, dono de tudo, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E o que Ele quer de nós? As nossas misérias. Ele dá o coração a nós para que nós possamos dar o nosso coração para Ele. E essa junção, esse encontro, essa costura é a nossa cura. É a mente de Cristo invadindo a nossa mente e na sua compaixão, Ele vem e sente tudo que a gente está sentindo. Ele sente por meio de Cristo. Cristo aqui encarnado não tem um sentimento humano, não tem uma dor humana que Cristo não tenha sentido, que Cristo não tenha padecido. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de cada uma das nossas fraquezas. Porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então não tem uma miséria humana que Cristo não conheça. Então você pode olhar para Cristo com a certeza de que Ele sabe o que é padecer. De que Ele conhece os seus traumas, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas misérias. Porque Ele quis o nosso coração. Ele quis as nossas misérias. Mas por que Ele quis o nosso? Porque Ele queria dar o dele. Porque a grande cura para nós é termos o coração dele acessível, é termos a mente dele acessível a nós, é termos os pensamentos dele, os sentimentos dele
as afeições dele dentro do nosso coração. Mas para ter o dele, a gente precisa entregar o nosso. Sim? E aí, gente, por isso Paulo diz: portanto, meus irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam, que vocês se entreguem. Porque o único jeito de vocês serem completo é se entregando. E aí, gente, se você estiver anotando, anota isso. O que falta para a gente não é o que a gente ainda não recebeu. O que falta para a gente é o que a gente ainda não entregou. Vou repetir isso. O que nos falta não é o que a gente ainda não recebeu. O que nos falta é o que a gente ainda não entregou. Vocês lembram do jovem rico? O que faltava para o jovem rico? Mas tinha uma falta. Ele foi buscar Jesus porque faltava algo nele. O que eu tenho que fazer? O que está faltando? Tem uma falta. E aí Jesus diz para ele: como é que você interpreta? O que você tem que fazer? Ele diz o que ele achava que tinha que fazer, mas Jesus diz: falta uma coisa. E o que faltava? Era algo que ele ainda não tinha recebido? Jesus o amou. Ele já tinha recebido tudo. O que faltava era o que ele ainda não tinha entregado. Por isso que Paulo está dizendo: você quer ser transformado? Não depende mais de você receber alguma coisa. Porque o Senhor já deu pelas misericórdias tudo que a gente precisa. O que a gente precisa agora é entregar. Está faltando algo para a gente? Com certeza está. Ah, mas eu não já tenho tudo? Tenho. Então o que me falta? Entregar. O que falta agora é eu me oferecer. E eu oferecer esses cantinhos que eu nem percebo que guardam alguns resquícios do passado. Que guardam algumas manchas, algumas sequelas, que guardam algumas marcas e que passam despercebido e que o olhar superficial nem vê. Mas quando eu olho para a minha vida, alguma coisa está faltando. Então, se está faltando alguma coisa, é porque eu preciso entregar alguma coisa. É porque algo ainda não foi oferecido. Então, o segredo da completude agora é entregar-se. Entregar-se como um sacrifício vivo. E eu acho interessante que, até a tradução Almeida, Revista Corrigida, diz que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, para dar a ideia de que, gente, nós vamos ter que entregar isso aqui, a nossa natureza. Nós vamos ter que entregar a nossa condição humana. E, gente, a nossa humanidade não é um problema. Cristo, 100% ou totalmente Deus, também é totalmente homem. E Cristo não veio nos libertar da humanidade para a gente ser seres agora espiritualizados assim, num nível que nem tocam o chão, que não sentem, que não tem dor, que não tem fome, que não tem sede, que não tem nenhuma necessidade fisiológica. Não, Cristo não veio nos libertar da nossa humanidade. Ele veio libertar a humanidade. Para que a gente possa ser humano como os humanos são para Cristo, o homem perfeito. Então isso vai exigir de nós uma entrega da nossa biologia, uma rendição completa. Porque só existe redenção, e aí se você estiver anotando, anota essa frase, só existe redenção onde há rendição. Eu só posso ser redimido onde eu estou rendido. O segredo agora não é a minha capacidade de conquistar, mas de ser conquistado. De me entregar, de me oferecer e de oferecer o que eu tenho. E o que eu tenho de bom, também. Mas e o que eu tenho de ruim? Também. Sabe, gente, Deus nunca exigiu coisas boas de ninguém. Deus nunca falou assim: olha,
eu preciso que você me entregue, mas eu só aceito o melhor. Sabe, o critério de Deus nunca foi o melhor. O critério de Deus sempre foi tudo. O que Deus pede para nós, gente? É o nosso melhor? Yes. E o pior? Também. E o mais ou menos? Também. Porque a linguagem de Deus é tudo. Então ofereçam tudo. Como um sacrifício, é essa ideia de que não vai poder ficar nada. Sabe, gente, qual é o maior mandamento? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sabe o que significa todo no original? Todo. E todo é inteiro, inclusive com as partes ruins. Inclusive as partes que você nem vê. Inclusive as partes que você tenta esconder, porque quando você vê, você se assusta. Inclusive as partes que você nem queria que existissem. Que você morre de vergonha. Deus quer coisa ruim. Por isso que Ele quer a gente. Se Deus só quisesse coisa boa, a gente estava perdido. Não existiria evangelho. Se Deus estivesse interessado só em coisa boa, que não tem problema, que não tem defeito, não haveria esperança para nós. Mas Deus, em sua graça abundante e maravilhosa e transformadora graça, Ele quer tudo. Sabe por que tudo? Porque Deus não precisa de coisas boas para fazer coisas incríveis. Deus não está à espera de coisas boas, porque Ele já tem tudo que é de bom. Deus quer a gente. Deus nos quer por completo. Completo, sabe? Toda a história, todo o coração, inclusive os sentimentos ruins, sabe aqueles lá? A culpa, o medo, a ansiedade, a vergonha. Inclusive as experiências mais dolorosas, as memórias mais traumáticas, Deus aceita. Deus quer, Ele está dizendo assim, ó, ofereça tudo como um sacrifício vivo. Não é depois que morrer, é vivo, tem que estar sensível, latente. Você tem que trazer isso para a vida, para oferecer. Aí, tem que ser santo. Então quer dizer que eu não posso entregar os sentimentos que são pecaminosos. Mas qual é o jeito de santificar alguma coisa, gente? Nós conseguimos santificar alguma coisa para poder entregar para Deus? Não, primeiro a gente entrega, Ele santifica, e aí a gente agora entrega algo santo, porque nenhum de nós é santo por si só. A gente só pode ser santificado. Por exemplo, quando eu sinto inveja, e gente, vou falar a real para vocês, de vez em quando eu sinto inveja. A inveja não é pecado? Sim. O que eu tenho que fazer com ela? Entregar. Entregar para quem? Para Deus. Oferecer. Senhor, estou te entregando aqui minha adoração hoje. Hoje eu vim te trazer uma adoração diferente. O que eu vou entregar? Vou entregar minha inveja. Às vezes eu entrego lindos cânticos de adoração. Às vezes eu tenho lindas orações. Às vezes eu tenho palavras de exaltação a Deus. Mas às vezes o que eu tenho no meu coração? Mágoa. Uma má água. Que mata. Ressentimento. Mas quando eu entrego isso para Deus, a morte, quando é entregue para Deus, é como o filho da viúva, que está morto, mas encontra Jesus. E quando a morte encontra a vida de Jesus, quem é que ganha? Toda vez que Jesus encontrou a morte, quem que ganhou? Foi a impureza da mulher do fluxo de sangue que contaminou Jesus? Ou foi a pureza de Jesus que purificou a mulher do fluxo de sangue? Porque o que acontece quando as nossas
mas elas encontram o poder de Deus, e quando as nossas fraquezas encontram o poder de Deus, é Ele quem fica impuro ou é a gente que é purificado? Porque, gente, esse é o encontro mais poderoso da terra. Anota aí se você estiver anotando. O encontro mais poderoso da terra é o encontro da minha fraqueza com o poder de Deus. Quando eu coloco todas as minhas fraquezas aos pés de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue. Gente, aquela mulher estava fraca. 12 anos sangrando. Uma hemorragia que não para. Ela já gastou tudo que tinha com os médicos. Não foi só o dinheiro que foi a esperança. Ela não tinha dinheiro, não tinha esperança, não tinha pessoas. Ela era isolada da sociedade, completamente perdida de si. E o que ela faz? Ela entrega a si mesma como um sacrifício vivo, santo e agradável. Como assim? Não é desagradável uma mulher sangrando, uma mulher ferida? Olha que constrangimento que causou para todo mundo. Era uma mulher que estava, inclusive, quebrando a lei. Era uma mulher que estava fazendo algo completamente incoerente para os padrões da época. Mas ela estava fazendo algo que Deus se agrada. Por isso que Jesus para tudo e fala, pera. Uma fraqueza me tocou. Gente, às vezes a gente acha que o que vai impressionar Deus é a beleza daquilo que a gente está entregando. E Deus se impressiona mais com a fraqueza do que com a beleza. Quem impressionou Deus? A ponto de Jesus parar tudo e falar, pera! Uma pessoa muito fraca me tocou. Uma pessoa me tocou com uma ferida crônica me tocou. Uma anemia crônica me tocou. Jesus não se impressiona tanto com a nossa força, como Ele se impressiona com a nossa fraqueza. Porque o poder de Deus não se aperfeiçoa quando a gente é imbatível. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, ele está dizendo, apresentem ou ofereçam a si mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. E aí, durante muito tempo eu olhava para esse texto e falava, então Deus quer a nossa razão, sim ou não? Então Deus não quer a nossa emoção, porque Deus quer a razão. Deus quer um culto racional, não um culto emocional. Eu olhava e falava, realmente, as emoções não servem para cultuar. O que serve para cultuar? A razão, porque Deus quer um culto racional. Às vezes a gente até dá uma criticada no irmão que está sentindo a presença de Deus e está emocionado, chorando, fala, isso aí é emocional. Como se as emoções não fossem uma parte do culto. Mas o que Paulo está dizendo não é que Deus não quer um culto das nossas emoções. Ele está dizendo que Deus não quer um culto irracional. Entendeu? Não é um culto que não tem emoção. Ele quer um culto que tenha tudo. E que seja feito com entendimento. E com uma entrega completa, uma entrega de tudo, inclusive das emoções. Então, o oposto aqui de racional não é emocional. O oposto de racional é irracional. É fazer um culto mecânico, automático, como a gente às vezes faz, porque tem que fazer. Mas por que faz isso? Não sei, só sei que é assim. Então a gente precisa entender que o que Paulo está dizendo aqui é que Deus quer a nossa estrutura cognitiva. Deus quer a nossa capacidade limitada de pensar. Deus quer o nosso esforço para entender. Ainda que o nosso esforço não seja suficiente. Deus gosta de fazer umas coisas com a gente. É suficiente o nosso esforço? Não. Dá para conquistar a mente de Deus pela elevação humana? Pelo estudo? Tem alguma faculdade para conhecer a mente de Deus? Tem algum curso assim? Uma pós? Tem um PhD?
Tem algum MBA, tem alguma coisa que dê para fazer que a gente vai lá, igual a Torre de Babel. A gente sobe até o lugar onde Deus está e fala, pronto, adquirimos agora a sua mente criativa, adquirimos o seu poder, adquirimos a sua capacidade de controlar todas as coisas, eu agora nunca mais vou ter uma reação destemperada, descontrolada. Eu agora vou conseguir controlar todas as coisas e todas as minhas percepções, todos os meus sentimentos. Tem algum lugar que a gente consiga fazer isso? Não. O esforço não é suficiente, por isso que a gente não conquista a mente de Deus pela elevação humana. A gente recebe pela revelação divina. Mas isso não quer dizer que Deus não vai exigir tudo que a gente pode fazer. Todo o esforço que a gente pode não vai ser suficiente, mas ele é indispensável. É tipo assim, nem só de pão viverá o homem. Pão é o natural. Sim? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus não estava dizendo, Jesus não estava dizendo que o pão não é importante. Ele diz nem só de pão. Ele não disse assim, o homem não precisa de pão. Ele disse, o homem precisa de pão, mas o pão não é suficiente. Ele precisa da palavra de Deus. Então é a mesma coisa. O natural importa, ele só não é suficiente. Então a gente vai ter que se esforçar muito, porque o natural importa, mas o natural não vai ser suficiente. O natural precisa do sobrenatural. Então o nosso esforço, a nossa necessidade de, eu tenho mesmo que mexer nisso aqui? Mas não está tudo resolvido? Na cruz não resolveu tudo? Por que eu tenho que pegar uma faquinha para mexer nos cantinhos? Porque Deus quer a minha razão. Deus quer me transformar. E para me transformar, Ele quer me fazer mais parecido com Ele. E para me fazer mais parecido com Ele, tem que acender a luz. E aí eu queria fazer um parêntese aqui. Deixa eu tirar. Agora já estou me sentindo assim sei lá, não estou nem em Curitiba mais agora. Nós estamos... Obrigado, irmão. Gênesis capítulo 1. Mostra o seguinte cenário, é tipo a nossa história. Deus criou os céus e a terra, mas aí a terra estava sem forma e vazia. E esse é o cenário que a gente tem de início, deformado, sem forma, incompleto, vazio. E havia trevas, escuro. Então, todos nós temos áreas da nossa vida que estão deformadas, incompletas e escuras. Mas sabe o que eu acho lindo? É que apesar de deformados, incompletos e escuros, o Espírito pairava naquele lugar. Deus não abandona a gente no escuro. Deus não abandona a gente no vazio. Deus não abandona a gente nas deformidades. Ele vai lá, Ele não exige de nós perfeição. Deus nunca pediu perfeição, sabe? O caminho de quem agrada a Deus não é acertar sempre, é se acertar sempre. Não é quem nunca erra, é quem sempre se arrepende. Tem alguém aqui que nunca errou? Levanta a mão, quero conhecer você. Para você mostrar que você está errado agora, porque você está mentindo. O Espírito ainda assim visita. E aí o que Deus faz? O primeiro ato ali de Deus, vamos organizar o caos. O que Deus diz? Haja luz. É tipo isso aqui, a razão é para trazer luz para a nossa vida, para a gente poder ver o que Deus vai fazer. Então olha só, Deus diz, haja luz. Eu pergunto a vocês, o que a luz resolve? Acendeu a luz, imagina, você está na sua casa, está uma bagunça, está um caos. A mulher passou o final de semana fora, ficaram só os meninos em casa. Quando ela chega, segunda-feira, aí está escuro, ela chega de madrugadinha. Aí ela imagina, como será que está a casa? Não, meu marido, com certeza ele sabe que eu ia chegar cansada. Então ele deve ter organizado a casa, lavou a louça,
Sim. Ele deixou as coisas tudo no lugar. Sim, porque era isso que eu faria no lugar dele. E amar é fazer o que a gente gostaria que o outro fizesse. Aí você acende a luz, fala, já sei, vou acender a luz. Acendeu a luz. E aí, o que resolveu? Nada. Só revelou. Então a luz, ela não resolve, a luz revela. Mas olha que poderoso, nós precisamos da luz para resolver. A luz não resolve, a luz revela, mas sem luz não se resolve nada. Por isso, Deus está nos pedindo a nossa razão, porque Ele quer mostrar para a gente o que Ele vai fazer, amém? Gente, nós estamos na introdução, tá? Eu falei com o pastor, ele disse que eu posso ir até meia-noite, mais que 10 horas, vocês vão embora. Mas, acho que eu vou ter que estender, vai ter que ser amanhã, depois, aí depois. Então, o que ele diz? Eu quero um culto onde você entrega tudo e eu quero mostrar para você, na sua razão, no seu intelecto, o que eu vou fazer. E aí, no verso 2, ele vai dizer, não se amoldem, não se conformem aos padrões deste mundo. É como se ele estivesse dizendo assim, não tenta caber no incabível. Não vai dar. Não tenta se espremer para caber nesse mundo, nem tenta se esticar para caber nesse mundo, porque não cabe. E por quê, gente? Porque esse mundo está deformado. Porque nós estamos deformados. Porque a queda nos amassou. A queda amassou o mundo, a queda deformou tudo. E todos nós fomos afetados pela queda. Igualmente afetados de maneira desigual. Nós somos igualmente afetados, não tem um aqui que possa falar, não, a queda não me afetou. Então nós somos igualmente afetados, mas de maneira desigual. Então a forma que me afetou é diferente da forma que afetou o meu irmão. Por isso que eu olho para ele e falo assim, nossa, você é tão melhor que eu nisso daqui. Poxa, eu sou um fracasso mesmo. Mas aí ele pode olhar para mim e falar assim, mas você é tão melhor do que eu nisso aqui. Poxa, eu sou um fracasso mesmo. E a gente tentar caber nos padrões nunca dá certo, porque a gente vive ou em falta ou em sobra. E a gente vive perdido no que está faltando ou no excesso. Ou a gente vive se esmagando, se sufocando, se amassando, tentando ter em excesso o que um dia faltou. Sabe, é uma característica nossa. Se um dia faltou alguma coisa para nós, reflexamente, intuitivamente, sem pensar, a gente tenta ter de sobra aquilo que um dia faltou, para que nunca mais a gente tenha que lidar com aquela dor da falta. Faz sentido? É muito. A gente tenta compensar as nossas faltas. Então, se faltou aceitação, a gente desenvolve uma necessidade de aprovação. Eu preciso ser elogiado o tempo todo. Eu tenho medo de ser rejeitado. Então, eu desenvolvo, às vezes eu sou tão bonzinho. Sabe, tem gente que é muito bonzinho, não porque é muito crente, mas porque precisa da aceitação. Porque tem dificuldade de dizer não. Às vezes a gente confunde a nossa ferida com o fruto do Espírito. Aí a gente não fala não para nada. E é nessa que a gente, por vezes, é manipulado. É abusado. E quantas relações abusivas, manipuladoras não são nutridas porque a gente está tentando caber. Faz sentido, gente? E Paulo está dizendo, não tenta se encaixar, não tenta caber, porque a forma amassou. A forma do mundo e a sua forma. Você não é o que foi feito para ser, e o mundo não é o que foi feito para ser. Por isso que Romanos 8 vai dizer que nós aguardamos. E toda a natureza aguarda, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus, porque nós ainda não somos o que havemos de ser. Naquele dia seremos. Até lá, a gente vai ficar numa sensação desconfortável. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Se conforme com o fato de que você não vai ficar conformado. Entendeu?
Vou repetir, se conforma. Aceita que você não vai ser aceito. Se conforma com o fato de que não vai dar para conformar. E você precisa entender isso, porque vai ter um monte de sentimento desagradável, vai ter um monte de coisa que você fala, poxa vida, mas devia ter mais disso aqui, aí não tem. E devia ter menos daquilo ali, e não tem. Um dia, tudo vai ficar no formato que foi feito para ser. Deus formou perfeitamente. O pecado deformou completamente. Mas Cristo vem transformar inteiramente. Então, o Evangelho é essa mensagem de que Deus formou, o pecado deformou e Cristo vem transformar. E Cristo vem fazer essa transformação. Por isso que ele está falando de uma forma. Não aceite essa forma. Não tente caber na forma do mundo. E você vai precisar rejeitar a forma, os padrões. E os padrões a gente está falando de onde você veio. Padrões familiares, padrões de personalidade, padrões de temperamento. Vai ter um monte de padrão que você tem, que você carrega e que você não vai poder se conformar. Ah, eu tenho que aceitar? Tem que aceitar como ponto de partida, porque eu tenho que acender a luz. Mas eu não posso aceitá-los como o meu ponto de chegada e tentar eu vou ficar aqui mesmo, vou caber nisso aqui. Não, porque não cabe. Porque eu não fui feito para viver nesse mundo do jeito que ele é. Por isso não se culpe por olhar a vida com sentimentos às vezes desagradáveis. Porque essa vida aqui não é um morango. E porque o mundo está deformado e nós também estamos. E todos nós vamos ter desconforto nesse mundo. E o desconforto é essa ideia de que o formato não está certo. Por isso, transforme-se. Por isso, transformai-vos. Então, nós chegamos... pronto, foi a introdução, agora vou começar a mensagem, tá, gente? Por isso, nós precisamos nos transformar. Porque o formato que a gente tem e o formato que o mundo tem não vai dar certo. E a gente tem uma necessidade de ser transformado. Aí eu pergunto, por que Deus permitiu um negócio desse? Por que Deus permitiu que a gente precisasse ser transformado? Aí eu descobri uma coisa. A única forma que glorifica mais a Deus, ou o único modo de Deus ser mais glorificado do que formando algo perfeito, é transformando algo imperfeito. Porque Deus podia ter feito um homem incaível. Sim? Tipo São Paulo Futebol Clube. Sou São Paulino? Nós somos incaíveis. Brincadeira, gente. Eu achei que aqui não ia dar repercussão, porque vocês são paranaense, mas eu vi que aqui tem muito São Paulino, né? Graças a Deus. Por isso que o Paraná é abençoado desse jeito, Curitiba. Mas brincadeiras à parte, Deus podia ter feito um ser humano que era incapaz de pecar. Deus é todo poderoso, ele não podia ter falado assim, não vai pecar, porque vai pecar, vai dar muito trabalho, eu vou ter que entregar meu filho. E, poxa vida, eu vou entregar meu filho? Não, eu vou fazer um monte de serzinho que é autômato, que faz tudo o que eu quero e que não cai nunca, que não peca. Deus podia ter feito? Podia. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele sabe que isso não seria a forma de glorificá-lo mais. Porque isso roubaria do homem a possibilidade de amar Deus de todo o coração. Isso seria uma escravidão e não liberdade. E Deus sabe que só tem uma coisa mais poderosa do que fazer algo perfeito. É pegar o imperfeito e refazer. A única forma de Deus ser mais glorificado do que fazendo é refazendo.
A única forma de Deus ser mais glorificado do que formando é transformando. Então nós temos a oportunidade, por isso que o plano não é criação e glorificação. É criação, é queda, sim? É redenção. Então tem queda e redenção porque Deus sabe o que é melhor. O melhor não era você nunca errar. Como assim? O melhor era você ser transformado. O melhor de Deus é nos transformar. Então Deus nos faz a sua imagem, a sua semelhança, mas a gente distorce, a gente deforma isso. Então se eu fosse Deus, o que eu faria? Jogaria fora. Ingrato. Eu fiz perfeito. Vocês deformaram o que eu fiz. Na medicina, a gente usa muito de um procedimento, quando algo está ruim e não tem mais jeito, o que a gente faz? A gente transplanta. Pega o que está ruim, joga fora e pega algo novo, coloca no lugar. Deus podia ter escrito assim por meio de Paulo: não se conforme com este mundo, mas transplantai-vos. Ele podia pegar tudo que tinha de ruim na gente e jogar fora, porque isso seria muito mais fácil. Mas sabe o que é transformação? Transformar é pegar o velho, que está ruim, misturar no novo, que é ele e que é bom, e fazer uma coisa nova. Gente. É fazer uma coisa nova usando a matéria-prima velha. Isso aqui dá um nó na minha cabeça. Porque Deus não desperdiça aquilo que Ele fez. Ele te fez. Você tem a matéria-prima dele, por isso que Ele não joga fora. Porque Deus não desperdiça nada. Porque Ele não vai desperdiçar Ele mesmo. Porque Ele nos fez dele. Matéria-prima dele. Então Ele agora nos prepara um caminho, não de transplante para jogar fora o que estava ruim, mas de transformação, para transformar o que estava ruim, para dar uma cara de Deus, para resgatar, para redimir, para renovar a imagem dele em nós. É transformar. Por isso, aceite sua história. Não aceite seus padrões, mas aceite sua história. Porque Deus vai fazer uma coisa nova usando a coisa velha. Gente, como isso cura. Saber que, sabe, na medicina a gente tem uma constatação. Que o que cura é a conexão. E até existe um ramo da terapia, e uma corrente da terapia, que é a logoterapia, terapia do sentido, que crê no seguinte: quando algo encontra um sentido, um propósito, inclusive o sofrimento, quando o sofrimento encontra um propósito, aí agora ele deixa de ser uma causa de morte, ele passa a ser uma causa de vida. O desespero, Viktor Frankl dizia que o desespero é o sofrimento sem propósito. Sabe o que desespera a gente? É olhar para a nossa vida e não ver sentido. O nosso presente não conecta com o nosso passado, e não conecta com o nosso futuro. A gente olha para a nossa história, parece que ela não encaixa, e a gente não se aceita, e a gente não vê sentido, propósito nas coisas que a gente viveu, e a gente queria jogar fora. E gente, quanto tempo eu passei querendo jogar fora a minha vida. Sabe, amanhã eu vou contar um pouco para vocês, mas o Senhor foi me buscar no meu velório. Aos 21 anos eu tentei contra a minha própria vida, eu tentei suicídio. E no mesmo dia que eu tentei suicídio, a menina que eu namorava, por conta das complicações do término do relacionamento, ela também tentou suicídio e ela conseguiu. Vocês não sabem como eu queria jogar isso fora da minha história. Como eu queria que isso não tivesse acontecido, como eu queria não carregar
essa marca na minha vida, como eu queria que a minha vida tivesse sido, olha, esse ano aqui, essa história aqui, eu queria apagar. Eu queria jogar fora, eu queria que isso aqui não tivesse acontecido. E, sabe, todos nós aqui temos parte, se a gente for olhar com olhos sinceros, todos nós temos parte da vida que a gente queria jogar fora. Que a gente queria uma outra vida. A gente queria outra família, a gente queria outra história, a gente queria outra experiência. E, obviamente, eu não estou dizendo que tudo é bom, não. Tem muita coisa ruim nesse mundo, nem tudo é bom. Tem muita coisa ruim. Isso que aconteceu foi muito ruim. Eu sofro até hoje. E acho que vou sofrer até aquele dia. Porque cicatrizes ficam em nós. Agora, a mensagem do Evangelho não é que nós não teremos cicatrizes. É que Deus vai agora transformar a ferida de morte em uma ferida de vida. Porque a cicatriz é uma evidência de que a vida venceu a morte. Aquela ferida podia ter me matado, mas eu ressuscitei. Mas Cristo foi me buscar e me ressuscitou. No dia da minha morte emocional, Ele foi me buscar e Ele resgatou a minha vida. Sabe por que eu estou falando hoje aqui com vocês sobre saúde emocional? Porque eu tenho uma ferida que foi fechada pela fé. Porque o Senhor usa a minha matéria-prima velha para fazer uma coisa nova. Sabe de onde vem a autoridade? A autoridade vem da experiência. Ninguém tem autoridade sem experiência. É na sua experiência com a matéria-prima velha, com a ferida, com a dor, com aquilo que você queria jogar fora, que o Senhor faz uma coisa nova e transforma. Transformação é Deus fazer uma coisa nova usando a matéria-prima velha. E sabe, gente, Ele poderia muito bem jogar fora tudo que é ruim. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Gente, eu sei que Deus quer redimir a nossa história. E resgatar isso, é redimir, é puxar, é trazer de volta. E sabe, tem um homem que simboliza isso para mim nas Escrituras, e que eu não acho acaso que o povo de Deus, a nação de Deus se chama Israel. Gente, qual foi o pior dos patriarcas? Qual foi assim o mais esquisito? Foi Abraão? Foi Isaac ou foi Jacó? Gente, não devia se chamar nação de Abraão? Ou Isaac, o filho da promessa, aquele que se ofereceu voluntariamente, lá no Monte Moriá, obediente. Você vê, Isaac tem uma trajetória assim muito lisinha. Mas sabe quem Deus escolhe para chamar de seu povo? O Jacó. Por quê, gente? Deus gosta de confundir a nossa lógica. Mas é uma mensagem do Evangelho. É porque todos nós nascemos. E aí, Isaías 43 diz, porque eu te criei, Jacó, mas te formei, Israel. Gente. Vamos aplaudir Jesus. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia continua chamando Jacó de Jacó um monte de vezes. De vez em quando chama Deus mesmo falando Jacó. Os Salmos falando Deus de Jacó. O próprio Senhor falando a Isaías, eu te criei, ó Jacó. Eu te formei, ó Israel. Você vê que Jacó não some da história. Jacó continua
Sabe, você lê Gênesis, está lá falando, e Deus falou a Israel. Daqui a pouco fala, e Deus falou a Jacó. Falo, Deus, decide. Mudou o nome dele ou não mudou? Mudou. Tem agora uma outra identidade sobre a vida dele. Deus transformou, mas Deus transformou usando a matéria-prima velha. Deus faz um Israel, mas dentro de um Israel tem um Jacó. É a transformação. Porque Deus quer lembrar quem a gente era e mostrar quem a gente é. Mas tem uma conexão na nossa história. Deus não joga fora, Deus transforma. Sabe, nós vamos orar. E tem algo interessante sobre Jacó. Jacó é caracterizado para mim por 3 coisas. Jacó é caracterizado por engano. Sim, o nome dele, enganador. E ele é enganador num ponto que ele engana a si mesmo. Ele é, mais do que um enganador, ele é um engano. Ele é enganado, o Labão engana ele. Dá a mulher errada para ele. Depois engana ele no salário dele. É um método da vida dele, é o engano. Tem um monte de engano na vida do Jacó. Tem uma coisa que caracteriza o Jacó, engano. Tem outra coisa que caracteriza o Jacó, fuga. Ele foge do irmão para salvar a vida. Depois ele está lá, passa 20 anos com Labão. Na hora de sair, ele foge. E aí tem até um texto bíblico, e Jacó enganou a Labão fugindo. Ó, ele conseguia enganar fugindo. E gente, vou falar a real para você. A gente também faz isso. A gente se engana fugindo. Fala, amém. E a gente está enganado. E sabe qual é o pior engano? É o engano a respeito da gente mesmo. Porque quando eu estou enganado a respeito do outro, isso afeta pouco o outro. Mas quando eu estou enganado a respeito de mim mesmo, aí isso me afeta demais. E gente, nós acolhemos mentiras como verdades, porque os padrões deste mundo nos padronizaram. E como o testemunho que a gente ouviu, palavras que a gente ouviu quando tinha 6 anos, quando tinha 7 anos, quando tinha 5 anos, palavras que a gente nem lembra, de alguma forma aquilo faz a gente ficar enganado sobre a gente. Você não vai dar certo, você é burro, você é feio, você é um imprestável, você é um incapaz, você não presta para nada. E gente, parece que não, porque a gente nem lembra, mas não está na memória consciente. Aquilo está num lugar chamado padrão. No núcleo do nosso ser, que a gente nem se vê, mas está lá. Engano, fuga. E tem uma terceira característica que eu vejo em Jacó, passividade. A mulher dá o nome que quer para o filho. A mulher decide com quem ele vai dormir, elas ficam lá. Não, troca uma noite por uma sobremesa. Não, hoje vai com você, hoje vai comigo. Elas ficam lá, e o Jacó, passivo. Passividade é o nome de Jacó. Assim como nós, está com 30, com 40, com 50, passivo, enganado e fugindo. Enganado sobre si mesmo, fugindo das responsabilidades, fugindo dos problemas que tem que resolver. Passivo, esperando. Quem? Meu pai, minha mãe, a vida. E Deus vai encontrar o Jacó para transformar o Jacó, porque eu te criei, ó Jacó, mas eu te formei, ó Israel. E aí Isaías 43 diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Aí olha só, não temas, pois eu te remi. Eu te chamei pelo nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas,
elas não te submergirão. Quando passar pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Eu serei com você. Gente, hoje o Senhor vem encontrar uns Jacós aqui e transformar em Israel, amém? Hoje é uma noite de transformação. Quero que você se coloque de pé. Deus quer redimir nossa história e nos reconciliar com a gente mesmo. Hoje eu quero fazer um apelo. Nós vamos ser bem breves aqui, porque eu já passei do horário. Mas ó, quero fazer uma observação. Ninguém foi embora. Mas sabe que a gente não pode ir embora, porque Jacó não foi embora. O texto bíblico de Gênesis capítulo 31 diz que já raiava a luz do dia. E o anjo queria ir. Mas Jacó falou assim: chega. De hoje não passa. Eu não te deixo ir se você não me abençoar. Abençoar, no caso, é transformar. Eu queria que você trocasse o conceito de bênção que você tem. Sabe o que é abençoar? Jacó explica pra gente. Eu não te deixarei ir se você não me abençoar. Qual era a bênção que Jacó estava esperando? Qual era a bênção que Jacó precisava? E qual foi a bênção que Deus deu para ele? Transformação. Transformou o engano. Transformou a fuga. A fuga por causa da culpa, por causa do medo. A passividade pelo medo e pela culpa. O engano, porque ele já nasceu programado para ser um engano. A mãe dele olha para ele e fala assim: seu nome, enganador. Gente, quem que você vai ser na vida? Mas sabe que a gente está fazendo isso com a gente mesmo. A gente está olhando para a gente mesmo falando: isso é uma fraude, isso é um engano. A gente está seguindo um padrão que não é o padrão de Deus, é o padrão deste mundo, e a gente está se vendo com uma ótica distorcida, e a gente está enganado sobre a gente. Sabe, gente, uma coisa que Deus tem falado comigo com alguma frequência é: tome cuidado com o eu sou. O nome de Deus é eu sou, e não use o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus para falar coisas que Deus não diz. Toda vez que você diz eu sou uma coisa que Deus não diz sobre você, você está usando o nome de Deus em vão. Sou uma burra, eu sou feia, eu sou um fracasso, eu sou imprestável. Toda vez que você usa o eu sou para falar coisas que Deus não fala sobre você, você está enganado. E porque você se engana, você foge. E porque você foge, você é passivo. Mas hoje, o Senhor veio te abençoar. E Ele veio te transformar. Porque Ele criou Jacó, mas Ele formou Israel. E o nome do povo de Deus não é Jacó. É o Deus de Jacó. Mas o nome do povo de Deus é Israel. Hoje o Senhor quer mudar algumas pessoas. E para isso a gente vai ter que ter coragem de ser machucado. Sabe, ele recebe um golpe na juntura da coxa, na virilha, que muda completamente a forma dele andar. Muda o padrão. E Deus quer mudar o seu padrão hoje. Ele quer redimir sua história, te reconciliar com você. Porque depois que Ele te reconcilia com você, aí Ele faz você se reconciliar com Esaú. Às vezes você está tentando: como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou alcançar aquele? Como é que eu vou resolver aquele problema? E Deus está falando assim: ei, é simples, deixa eu te resolver. Depois que eu te resolver, eu resolvo o seu problema. E sabe, às vezes Deus usa problema para resolver a gente. E hoje Ele quer resolver. Ele quer transformar, Ele quer abençoar.
Quem tem coragem de vir aqui num Val de Jaboque e falar: Senhor, eu não vou sair daqui sem ser transformado hoje. Ainda que eu tenha que mostrar tudo, ainda que eu tenha que mexer nos cantinhos que ficaram sujos, chegou o meu dia, eu não vou sair daqui. Eu não vou deixar o Senhor ir se não me abençoar. Eu não te deixarei ir se não me abençoar. Gente, sabe que Deus tem prazer em abençoar os seus filhos? Porque quem iniciou a luta não foi Jacó. Não foi Jacó que começou a luta com Deus, porque Jacó não teria coragem de lutar. Foi Deus quem iniciou a luta com Jacó. Talvez você está numa luta com você mesmo, com você mesma. E você está assim: como eu queria ter paz. E o Senhor está dizendo: mas você precisa de uma luta para ficar em paz. Mas a luta que você precisa só vai ser resolvida quando você lutar com Deus e não contra Deus. E Deus está dizendo: hoje eu vim lutar essa luta com você. Hoje eu vim mudar você. Hoje eu vim tratar você. Hoje eu vim mexer em você. Hoje eu vim costurar a sua história. Aquilo que você queria que não tivesse existido, o Jacó que você queria matar, Jesus quer transformar. O seu passado que você queria enterrar, Ele veio trazer sentido, propósito, ministério onde havia morte. Onde havia morte vai haver ministério. Onde havia dor vai haver adoração. Onde havia ferida vai haver fé. Onde havia trauma vai haver testemunho. O Senhor está levantando o exército de Israel aqui neste lugar. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai lutar com Deus agora. E você vai expor. Não tenha vergonha, não tenha medo de mostrar a Ele. Não tenha vergonha, porque Ele vai perguntar o seu nome. Diga o seu nome a Ele. Quando Ele te perguntar, não tente fingir ser Esaú. Não tente colocar a pele do outro agora. Agora é a hora de você ser o Jacó que Deus te criou para ser. A bênção de Jacó é ser Israel. Mas não existe Israel sem Jacó. Não existe Israel sem Jacó. Não existe você sem a sua história. Deus está dando um sentido. Deus está dando um significado para a sua história. Ele hoje está resgatando você da sua história. Qual o seu nome? Diga agora. Diga para o Senhor qual é o seu nome. Qual é a sua história? Qual era a história que você queria apagar? Diga para Ele. O que te falta não é o que você ainda não recebeu, é o que você ainda não entregou. E cada vez mais diminuindo. O que importa é que Ele cresça. Deixe sair, deixe as lágrimas contarem para Deus quem você é. Não deixe ele ir embora. Agarre-se a ele. Agarre-se a ele. Não deixe ele ir embora. Não deixe ele ir sem te abençoar. Não deixe ele ir sem te abençoar. Não deixe ele ir sem te abençoar. Ele quer te abençoar. Não deixe ele sair daqui. A presença de Deus é única. Não deixe Ele sair daqui sem te abençoar. Sabe,
Tem algumas promessas que o Senhor faz a Israel. Ele diz: não temas. Eu quero liberar essa palavra. Foi isso que o Senhor pediu para comunicar a vocês. Ele está liberando uma palavra de coragem e de esperança nesse lugar. Você não precisa temer. Ele diz: não tema, porque eu te remi. E Ele está dizendo: eu estou resgatando você hoje. Aquilo que não tinha mais valor, não tinha sentido, as partes da sua vida que você tinha perdido, eu estou resgatando a sua pureza, a sua inocência. Eu estou resgatando a sua autoestima. Eu estou resgatando a sua criatividade. Eu estou resgatando a sua identidade. Eu te remi. Tem uma terceira promessa. Ele está trazendo identidade. Eu te chamo pelo nome. Você não é quem você achou que era. Você é o nome que Ele te dá. Você é Israel. Ele diz ainda, tem uma quarta promessa: você é meu. Ninguém vai te tirar da minha mão. Os seus traumas não são seus donos. Os seus traumas não são seus senhores. Você é minha, você é meu, assim diz o Senhor. Eu sou o dono de tudo e eu sou o seu Senhor. E tem uma quinta promessa. A promessa é: ainda que você passe pelo mar, pela água, pelo fogo, não vai arder lá dentro, não vai te destruir, porque eu serei com você. Onde quer que você andar, eu serei com você. Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que transforma. Hoje o Senhor está transformando esse lugar em um val de Jaboque, transformando e redimindo a nossa história. Nós nunca mais andaremos da mesma forma, porque o Senhor nos visitou hoje. Em nome de Jesus, amém e amém.